bem com vocês? E aí, vamos conversar? Let's talk? Muito bem, no nosso último vídeo eu falei com vocês sobre 3 elementos principais que eu costumo usar nas minhas aulas e que depois que eu comecei a usar esses 3 elementos, definitivamente os resultados foram muito mais efetivos. Muito bem, esses 3 elementos são a língua, o ensino da língua, que é o objetivo principal do aluno, atrelado à questão cultural, aprender também sobre questões culturais da língua, para que o aluno possa se ver na prática dessa língua, e as habilidades socioemocionais ou desenvolvimento humano, que é onde o aluno começa a se ver nos aspectos emocionais, no que pode bloquear ou fazê-lo ir mais adiante no seu objetivo, que é o aprendizado da língua. Muito bem. Se você não viu esse vídeo, dá uma pausa aí, volta lá, assista, depois volta pra cá pra gente continuar a nossa conversa, tá bom? Então, aí, hoje, pensando sobre o que nós poderíamos conversar, eu comecei lembrando aí sobre o que nós falamos no nosso último vídeo, e me veio aí a ideia de falar um pouquinho sobre abordagem comunicativa. Bom, é um tópico interessantíssimo, porque sempre que eu tenho alunos que vêm fazer curso de inglês comigo e já tem uma base de inglês de uma outra experiência, aí eu pergunto, ok, como que era a aula nessa outra experiência que você teve? Era uma aula feita assim dentro da abordagem comunicativa. Aí abordagem comunicativa, e me diz aí, o que você conhece sobre abordagem comunicativa? Aí a pessoa ia me falando mais ou menos. No final, não sabia o que era abordagem comunicativa. E eu falei, ok, não sabe o que é abordagem comunicativa? Tudo bem, você não é linguista, não precisa, né? Mas aí, me explica um pouquinho como era a aula para eu identificar se realmente era abordagem comunicativa ou não. Enfim, mas aí, ouvindo destes alunos, o que eles tinham em sala de aula, eu vi, isso aí não tem muito a ver com abordagem comunicativa, mas deixa pra lá, deixa pensar, né? Então aí eu venho para você esclarecer mais ou menos os elementos da abordagem comunicativa para que você possa identificar onde é que você for estudar inglês, se falar em abordagem comunicativa, se você dá conta de expressar ou de identificar o que é essa abordagem, ok? Vem comigo. A abordagem comunicativa é uma abordagem ampla de ensino. Ela não foca em uma forma quadrada de ensino em que é só assim que o aluno aprende. Para começar a conversa. Segunda característica principal da abordagem comunicativa. O foco da aula está no aluno e não no professor. O professor, ele é apenas um condutor, uma ferramenta da aula. Tanto que, às vezes, o professor que trabalha dentro da abordagem comunicativa prepara uma aula ali com várias coisas para serem feitas, mas quando chega para dar aula, às vezes ele não consegue cumprir nem metade, porque às vezes o primeiro tópico que ele colocou ali na aula, como foco para poder abrir a aula, fluiu tanto que ele acaba explorando esse tópico de várias outras maneiras para que o aluno consiga se comunicar. Porque esse é o objetivo. Dentro da abordagem comunicativa, o foco é você, enquanto aluno, se comunicar. E para isso, a gente, enquanto professor, explora a sua experiência de vida, Então, não são frases prontas que eu trago para você ouvir, ou repetir, ou dizer, não. Eu busco de você seu conhecimento prévio, agrego mais conhecimento a você. Você tem sim práticas de ouvir e repetir, mas não é focado nisso. E a partir disso, o que você consegue se comunicar a partir daquilo que você me traz de conhecimento prévio? Dentro da abordagem comunicativa, a gente dá foco em materiais autênticos. Então, a gente pode até adotar um livro didático, mas esse livro didático é apenas mais uma ferramenta, porque aquilo que a gente explora mesmo são materiais que vêm autênticos. O que é um material autêntico? Aquele que é produzido não com foco em sala de aula,
é uma reportagem que saiu na mídia, é uma música, é um vídeo que tem um outro propósito e a gente pega este vídeo e trabalha a língua dentro dele, né? Ou seja, a língua ela é uma ferramenta condutora para que você aprenda sobre aquele tópico e ao mesmo tempo, com foco no tópico, você vem conseguindo aprender questão de estrutura, expansão de vocabulário, ritmo de fala, entonação, pronúncia, né? Palavras novas, formas gramaticais novas e etc. Então vamos ver. Então, primeiro, a gente tem aí foco por meio da interação, a gente usa material autêntico, a gente explora a experiência dos alunos dentro da sala de aula como forma de explorar isso. A gente usa dramatização, trabalhos em duplas, em grupo, entrevistas, a gente sempre coloca materiais autênticos dentro da sala de aula, de forma que aquilo ali pode ser uma extensão fora da sala de aula, para que ele vê que fora da sala de aula está ali, a realidade que ele vê está ali, né? Faz parte do cotidiano, faz parte da vida, faz parte daquilo que ele realmente está aprendendo. A gente usa outros tipos de estratégias, por exemplo, o aluno tem muito medo de errar, muito medo de errar. Dentro da abordagem comunicativa, há a correção? Claro que há a correção, mas a gente não vê o erro do aluno como erro, a gente vê o erro do aluno como uma tentativa de acerto. Porque o que eu quero é que ele se comunica. E a partir do momento que ele tira esse bloqueio de falar, independente se está certo ou está errado, maravilha, isso já é motivo da gente comemorar, né? E a partir do momento que ele entende que quanto mais ele pratica, mais excelente ele fica, então a princípio o meu objetivo com o meu aluno é tenta o acerto. Errou? Ok. Vamos lá, vamos de novo, de forma que o aluno depois ele começa a falar sem se preocupar se está errando ou não. Bem como nós em português, a gente fala português tranquilamente, se está falando errado de acordo com as normas gramaticais, não estamos preocupados com isso, estamos preocupados em nos comunicar. E à medida que estudamos e elevamos o nível de competência linguística, o nível de fluência, né? O nível de fluência aí do aluno, aí ele vai melhorando esse processo de comunicação e aprimorando as questões de normas, de uso, de expressões e etc. Dentro da abordagem também a gente tem uma ideia de sempre colocar o aluno, trazer ele para a realidade dele. Então, tem muita expressão de opinião, tem muita questão de como que eu penso em relação a determinado assunto, eu concordo, eu discordo, como que eu concordo, como que eu discordo, e que na verdade, quando a gente vai para a vida real para falar uma língua estrangeira, é sobre isso que a gente fala. A gente fala da nossa rotina, da nossa experiência, da nossa história, dos nossos planos, do que nós fazemos, né? A gente vê uma reportagem, a gente vê algo que está acontecendo, a gente opina, a gente argumenta, a gente concorda, a gente discorda. E é disso que se trata a abordagem comunicativa. Traz o que você já tem de conhecimento prévio, agregamos conhecimento, estruturamos isso, usamos material didático como ferramenta e não como simplesmente a base única de ensino. E dentro disso daí, nós trazemos materiais autênticos para que possamos enriquecer o máximo o aprendizado de língua para a realidade de prática de língua. Então aquela coisa de, nossa, o inglês que eu aprendi no meu curso não tem nada a ver com o inglês que eu fui no meu intercâmbio ou que eu vi lá, não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque te vender uma abordagem comunicativa e que não é abordagem comunicativa. É simplesmente mais um método quadradinho que se encaixa a todo mundo naquela mesma forma de aprender e tudo bem. Há pessoas que se adequam e realmente aprendem e joia, porque todo método funciona. E há pessoas que não aprendem porque não encaixa nesse quadradinho. E tudo bem, há lugar para todo mundo. Dentro da abordagem comunicativa, então, a gente tem isso, o acolhimento de todos, né? Cada um na sua forma de aprender consegue chegar mais adiante quando você tem um profissional que sabe identificar qual é a sua maneira, a sua melhor maneira de seguir adiante, ok?
Espero que essas dicas tenham esclarecido para você um pouquinho sobre o que é abordagem comunicativa. Um pouquinho conceitual, tentei trazer aí a linguagem o mais próximo do que você poderia entender, menos rebuscado, menos formal possível. Espero que tenha aí te ajudado de alguma forma a compreender o que é isso, tá bom? Beijo, beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Thank you very much. Bye, bye.